Que Deus abençoe a leitura da palavra. Vocês podem se assentar. E é muito impactante esse verso bíblico que diz aqui que Satanás engana todo o mundo. Que coisa, né? Satanás engana todo o mundo. E nós sabemos que a noiva não será enganada, não é? Nós estamos confiados nisso? A noiva não será enganada. Então, há uma promessa, há uma profecia, e já está determinado, não será enganada. Isso é tão gostoso, tão maravilhoso, não é? Que deixa o mundo cair aos pedaços, mas a noiva não vai ser enganada. Jesus disse, se possível for, enganaria até os eleitos. Então, é impossível. Não é gostoso? Maravilhoso, muito bom. Antes de nós entrarmos no nosso assunto principal, tem um pequeno texto, é meio longo aqui na mensagem, mas vocês acompanham, eu vou botar aqui para vocês no quadro. E isso aqui, Mombrana pregou uma mensagem chamada Nomes Blasfemos, e toda esta mensagem, Nomes Blasfemos, foi embasada no sonho que uma irmã tinha tido na igreja, a irmã Shepherd. Se vocês têm acompanhado as lições, nós falamos de um outro sonho que ela teve a respeito do cavalo branco que estava amarrado, vocês devem se lembrar disso. E essa mesma irmã, parece que ela tinha vários sonhos, se vocês acompanharem a mensagem, ela tinha vários sonhos, e neste sonho aqui, o profeta, ela teve um sonho, ela estava muito preocupada, e eu acredito que é um sonho que é pertinente a todos nós. Ela estava preocupada em saber se ela tinha ou não o Espírito Santo. Eu acho que é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, porque o maior engano do diabo é ele fazer você pensar que você tem o Espírito Santo. E você vai descobrir que você não tem. Lá naquele dia, muitos descobrirão que eles foram enganados pelo diabo, não é? Em pensar que tinham o Espírito Santo. E essa irmã estava preocupada, e essa é uma mensagem muito importante, nomes blasfemos. E eu vejo que, especialmente a mocidade de hoje que nós temos, não só a mocidade, mas todos os grupos, todos os problemas estão voltados a isto. Falta do batismo do Espírito Santo. Esse que é o problema nosso. Nossa maior dificuldade é nascer de novo no reino de Deus. E muitos têm caminhado por vários anos achando que tem e não tem o batismo do Espírito Santo. Não é? Então isso é muito importante. E aqui o profeta se refere a isso, baseado nas lições que ele estava apresentando, e vamos falar alguma coisa sobre isso. Já deve estar aparecendo na tela de vocês. E aqui o profeta fala a mensagem toda sobre este sonho. E eu cortei os pedaços aqui onde ele fala mais. E vocês acreditam em sonhos? Eu acredito em sonhos. O Novo Testamento se inicia com sonhos. Só nos primeiros 2 capítulos ali do Novo Testamento já tem uns 4 ou 5 sonhos. José teve 3 sonhos, se eu não me engano. Depois os magos teve mais sonhos. É sonho. Começa com sonho e vai terminar com sonho, não é? E aqui o profeta conta o sonho dessa irmã. E vamos ver o que ele diz. Olha, gostaria de saber se a irmã está na igreja nesta manhã. Eu me encontrei com ela na outra noite. E a primeira vez que eu vi a mulher, na verdade, eu nem sabia quem ela era. Será que ela está aqui? Acho que não. Aí ele diz, sim, ela está aqui. Aí ele pergunta, você se importaria? Será que estaria fora se eu me referisse àquele sonho, irmã Shepherd? Você não se importa, não é? Tudo bem. A irmã Shepherd aqui e o irmão Shepherd, nos Estados Unidos as pessoas costumam chamar as pessoas da igreja pelo sobrenome, né? Os quais são amáveis amigos nossos e os que frequentam este tabernáculo, eles são preciosos filhos de Deus. E esta irmã Shepherd, quando eu peguei as correspondências, aquelas que Billy pode responder, do tipo, me enviem lenço de oração, e aí eu oro por eles, ele simplesmente responde estas cartas. Mas quando é uma carta individual, eu mesmo tenho que responder. Veja, então eu peguei meu correio individual e eu estava levando eles para casa, e eu li onde a carta dizia da irmã Shepherd, né? Foi enviado por ela. E foi um sonho que ela teve de alguns meses atrás, e ela não conseguia se lembrar bem certo, a não ser até 2 ou 3 domingos atrás, quando eu ensinei a respeito destas 7 eras da igreja e dos 7 frutos de 2 Pedro capítulo 1, onde adicione sua fé, a virtude, etc. Está vendo? Vamos pular um pouquinho. Agora, a razão que eu estou dizendo é para que você possa ter ideia do que a irmã sonhou, e o sonho dela é certamente em comparação daquilo que eu tenho estado ensinando. Agora, nossa irmã, ao sonhar, primeiro, ela estava perturbada. Para que continuar e tentar lutar na vida se Deus nos requer que recebamos o Espírito Santo e nós não o temos? Para que serve toda essa batalha que nós temos, se o que Deus requer é o batismo do Espírito Santo e nós não o temos?
Agora, estou fazendo uma base nisso para que vocês vejam quando eu contar o sonho da irmã. Agora, essas coisas aqui absolutamente devem estar no cristão antes que o Espírito Santo cele. Lembre-se que ele estava falando aqui dos 7 atributos do Cordeiro. Ele falou, essas 7 coisas devem estar no cristão antes de Deus poder bater o selo de estampa nele. Quer dizer, ele checa todos os atributos. Cadê a temperança? Cadê a virtude? Cadê a fé? Está tudo aí? Então, recebe o carinho de Deus, não é? E eu acho que se você está na igreja, você está atrás desses atributos aí, não é? Eu, pelo menos, estou correndo atrás aí, não é? É dado de graça por Deus, mas cabe a nós submetermos a obra do Espírito Santo, não é? E ele estava explicando sobre isso nessa época aqui, né? E ele pega o sonho da irmã para mostrar que o sonho dela era realmente o que ele estava ensinando. Agora, o sonho de nossa irmã, ela estava preocupada se ela tinha ou não o Espírito Santo, quando ela deitou na poltrona onde seu marido estava lendo o jornal. E ela tem os seus pequeninos, né, crianças pequenas, como eu também tenho, e eles sempre estão fazendo barulho. E então, nisto, ela caiu no sono por aproximadamente 10 minutos, ou 15, ela sonhou. Ela não conseguia entender ou conectar aquele sonho, de um ano para cá quase, até que esta mensagem foi ensinada. Então, enquanto eu estava ensinando, esta mensagem, tudo aquilo voltou para ela, o sonho voltou na mente dela. E ela sonhou que ela estava... Aliás, primeiro, antes dela sonhar, ela estava andando para lá e para cá, esfregando suas mãos e pensando, Senhor, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que o Senhor pode provar para mim? Alguns dizem que porque eu gritei, outros dizem porque eu falei em línguas, e nós cremos em tudo isso, mas será que eu tenho mesmo o Espírito Santo? E ela estava preocupada com isso, então ela se deitou na poltrona onde seu marido estava lendo e ela dormiu. E ela sonhou que estava em cima de uma montanha, e nesta montanha... Eu não trouxe o sonho escrito, mas penso que foi mais ou menos assim. Ela sonhou que ela viu uma caixa de pedra, como que uma estrutura posta bem lá no topo desta montanha. E seu marido estava bem de trás dela, e ela viu um homem forte lá, com roupas de trabalho, com as mangas arregaçadas, e ele estava baldeando a água mais pura que ela já tinha visto e despejando nesta caixa de pedra que estava no topo da montanha. E essa caixa de pedra não segurava a água. E aquilo descia lá de cima, e aquilo simplesmente fervia todo o lixo e os galhos, e tudo lá, e fervia aquilo e descia da montanha, e rolava até os seus pés, e ela estava bem em cima daquela coisa, só que aquilo não colava nela, não pegava nela, aquela sujeira que saía, né? Então ela perguntou para o homem, por que a caixa não segura a água? E o homem disse, isso não é água para começar, isto é o Espírito Santo. E ele disse, nada pode segurar o Espírito Santo. E ele disse, então ele foi e pegou um outro baldão bem grande, e este balde estava cheio de mel, e ele despejou o mel lá dentro dessa caixa. E ele disse, agora sim vai segurar. Então ele betumou a caixa com mel, amém? Então antes estava vazando, aquela caixa não segurava a água. E ela pensou que aquela caixa era uma caixa de pedra, e que aquilo iria explodir, estourar e despejar todo o mel, mas não aconteceu, mas finalmente conteve e segurou a água. Ela se virou, desceu da montanha, e descendo a montanha, ela parou no pé da montanha e olhou de volta, e ela viu 5 córregos desta água pura cristalina, sem estar contaminada com as coisas pelas quais ela passava por elas. Ainda era pura e clara, descendo velozmente. Então ela ia mais devagar, então quase que desaparecia, e ela estava se perguntando se aquilo iria chegar até o pé da montanha, os 5 córregos. Aí ela se acordou. Penso que está bem próximo do que foi, né, irmã Shepard? Agora sim, eu peguei a carta e abri antes de eu ler ela, e eu vi. Agora, assim que eu peguei a carta e abri antes de eu ler ela, eu vi seu sonho. E é assim que os sonhos são interpretados. Agora, muitos de vocês vêm até mim com sonhos e dizem as coisas sobre mim, sobre os sonhos. Eu digo, espere um minuto, você não me contou tudo, está vendo? E eu volto e pego ele. Então, se você não puder dizer o que a pessoa sonhou, como que você vai saber se a interpretação está certa ou não? O Nombrana tinha esse dom. Ele via o sonho da pessoa. Você já imaginou um negócio desse? E ele não precisava ir dormir para sonhar o sonho da pessoa. Ele estava falando com a pessoa e na hora ele já sonhava. Você já sonhou acordado? Você já sonhou acordado? O cristão, ele sonha acordado, né? Ele tem visões enquanto ele trabalha, enquanto ele vive a sua vida aqui embaixo. E ele disse, está vendo? Você tem que ver o sonho. Uma visão tem que mostrar o sonho. E quando você vê o sonho que a pessoa sonhou e
contar a ela antes dela te contar, então você sabe a interpretação. Quer dizer, que coisa, né? Agora, aqui está a interpretação do sonho dela. Ela estava preocupada acerca do Espírito Santo. Agora, de sorte que ela viu a caixa no topo da montanha, era a rocha, uma caixa de rocha, de pedra, e rocha é confissão. Agora, como Jesus disse na Escritura, Pedro disse, quem? Jesus disse, quem dizeis que eu, filho do homem, sou? Um disse, tu és Elias e Moisés e assim por diante. Ele disse, mas quem vós dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora, algumas pessoas dizem, a Igreja Católica diz, que a pedra era, que Jesus disse, sobre esta rocha edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles dizem que foi sobre Pedro. E Pedro era aquela rocha, porque Pedro significa pedrinha. Sobre esta pedrinha edificarei minha igreja. E sobre Pedro, eles, na sucessão apostólica, eles edificaram a igreja. Então, a Igreja Protestante diz que está errado, que foi sobre ele mesmo, sobre Jesus, que ele edificou sua igreja. Agora, não para discordar, mas eu, da maneira que eu vejo, os dois estão errados, porque ele nunca edificou sobre Pedro, nem ele edificou sobre ele mesmo, mas é sobre a revelação de Pedro de quem ele era. E assim tem sido cada era da igreja, tem tido essa confissão da rocha, até esta confissão, rocha de Laodiceia. E agora, não dá para você fazer uma igreja santa. Agora, ele vai revelar para nós o sonho. Presta atenção. Não existe tal coisa como uma igreja santa ou uma organização santa. O Espírito Santo pode ser pregado nela, mas lá você encontra bons e maus, renegados, indiferentes e tudo mais. Então a organização não segura a água. Amém? Você está entendendo o profeta? Ele está mostrando, veja, o que é aquela caixa? É a igreja. Ele diz, mas a igreja não segura essa água. Você não pode dizer, nós temos e nenhum dos demais tem. Não, Senhor. O Espírito Santo é despejado nos indivíduos. O indivíduo. Então, portanto, a rocha deste último dia, a igreja pentecostal, a qual tem recebido o Espírito Santo, como eles receberam lá e por todas as eras, eles recebem o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, mas não na medida que nós temos agora, porque é uma restauração lá da primeira igreja. Como nós tomamos o candelabro, alfa e ômega, como que eles acendiam o primeiro candelabro e aumentava, e depois ficava mais fraco e depois retornava. Está vendo? O primeiro e o último, e assim por diante. Agora, mas nesta era da igreja, a mensagem está sendo despejada dentro da igreja. Mas a igreja em si, o corpo, toda como reticências. Esse tabernáculo, digamos, é aqui que a irmã frequenta a igreja, a irmã que teve o sonho. Este tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo. Olha, irmão, meu Deus, mas eu pensei que o tabernáculo Brana devia ser um... Profeta, essa é uma mentalidade denominacional, de você achar que o nosso grupo, que a nossa igreja... Porque se você fizer isso, meus amados, fazendo um pequeno comentário, se você fizer isso, se falar que nosso grupo é cheio... Você vai até aqui dentro, na arca tinha urubu lá dentro da arca. Aí você vai acabar blasfemando Deus, falando que o Espírito Santo está ali naquele indivíduo que está sentado dentro da igreja, porque o profeta disse que a igreja tem 3 classes. Deus não lida com esse tipo de coisa, com organização, com igreja, Deus lida com o indivíduo. E ele disse, olha, essa igreja, porque nós vamos ver, a história tem provado isso, meus amados. A história tem provado isso, que não tem igreja santa, não tem grupo santo, não tem grupo perfeito, não existe tal coisa. Agora, tem indivíduos sim, tem indivíduos que estão caminhando, não, tem as suas falhas, tem seus problemas, mas nós vemos que o Espírito Santo está ali. Eles retêm o Espírito Santo, eles são recipiente do Espírito Santo, não é? Ele diz, nesta era da igreja, a mensagem está sendo despejada dentro da igreja, mas a igreja em si, o corpo, este tabernáculo, e é aqui que a irmã frequenta a igreja, este tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo. Não há tal coisa. Os indivíduos que vêm a esta igreja são tabernáculos do Espírito Santo. Eles são os tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo, o grupo. Portanto, escorre para fora. Olha que interessante a interpretação do profeta. Mas o que significa este homem que estava despejando esta água? É o mensageiro à igreja, despejando a mensagem dentro da igreja. Mas o que a água estava fazendo? Estava fervendo todo o lixo que estava nela. E é isso que o Espírito Santo faz, ferve tudo agora. Agora, o mel representa o amor fraternal, a gentileza, a bondade fraternal, o qual é esta era.
que acabei de mostrar, veja, da gentileza fraternal, a era na qual vivemos agora, porque o profeta disse que as eras elas se sobrepassam, não é? E nós, aqui como a igreja perfeita dos últimos dias, nós temos que ter tudo que teve nas eras, inclusive o amor fraternal da era de John Wesley, que foi inigualável, não é? E quando o amor fraternal se manifestou, as maiores obras missionárias aconteceram. O maior número de pessoas foram salvos e campanhas evangelísticas, não é? Agora, pode ser que você diga, veja, eu certamente não gosto do irmão Neville, agora, certamente não gosto do irmão Jones, né? Não gosto do irmão fulano e tal, mas deixe algo lhe acontecer, irmão, teu coração parte, quase te mata, está vendo? Podemos obter bondade fraternal e sentimento um pelo outro, está vendo? Mas para manter um grupo de pessoas. Agora, de sorte que ela vem de lá, desce o monte até o pé do monte. Agora essa gloriosa água estava jorrando sobre os montes, em 5 córregos. Agora 5 é o número da graça. Jesus tem 5 letras, fé em inglês tem 5 letras, graça tem 5 letras, está vendo? 5 é o número da graça. 5 córregos estavam despejando daqui de cima até aqui embaixo. Você está entendendo o que o profeta está dizendo, irmão? As pessoas tinham essa pergunta, e não tem mesmo uma igreja santa, irmão. Você vai ver que as maiores abominações às vezes acontecem nos melhores grupos. As coisas mais terríveis acontecem dentro dos melhores grupos. Por quê? Dentro da igreja, a arca representa a igreja, lá tinha uma pomba, mas tinha um corvo lá dentro também, tinha um abutre lá dentro, não é? Agora, o profeta está dizendo, é o indivíduo. Nós temos que olhar o indivíduo, ele que é o recipiente, e ele pode segurar. E ele está dando o segredo para nós, ele disse, o mel representa o amor fraternal. É isso que segura o Espírito Santo no indivíduo. O amor fraternal é o mel que betuma aquilo ali, não é? Não é maravilhoso? Cada uma dessas eras teve aquela confissão da rocha, os santos estão dormindo, esperando. Vejam, até nesta era, mas em breve o Espírito Santo, sendo despejado de Cristo, virá e selará a igreja. Então a igreja será raptada, será uma unidade completa de Deus, uma noiva para Cristo, o qual será o cabeça de todas as coisas. Agora, ela estava se perguntando, será que este pequeno córrego, será que vai chegar até no pé? Estão vendo? Estava se secando agora, sendo que ela própria, e aqui está onde eu quero chegar, ela mesma estava se perguntando sobre si mesma, será que ela tinha o Espírito Santo? A nossa irmã molhou seus pés quando ela chegou lá nos pés da montanha. E nós todos conhecemos a irmã Shepherd como sendo uma pessoa muito caridosa, sua casa é aberta, ela e o irmão. Não interessa se é um mendigo ou um pedinte, o que for, eles dão comida, fazem de tudo para ajudar. Deus aceitou isso, a sua parte lá da fundação, não é? Isso aqui está na mensagem nomes blasfemos. E o profeta estava tentando explicar sobre nomes blasfemos, o que é, e ele fala das denominações, porque o espírito da denominação é dizer que o grupo é santo e os demais estão tudo no inferno. E o profeta veio mostrar para nós que isso não existe. Deus está lidando com indivíduos. Deus está lidando com indivíduos, Deus está atrás, e é pouquíssima gente, meus amados. É lamentável dizer que é pouquíssima gente que vai estar lá naquela grande manhã. E eu estou falando alguma bobagem? A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é. Infelizmente, aqui no nosso meio vai ter alguns que não vão chegar lá. Nós temos que encarar esse grande fato. Agora, que você tenha a determinação de ser você para chegar lá. Que você creia de todo o coração, lute, brigue, clame, implore. Bom, eu não quero saber o que vai custar, eu quero estar lá. Se é para ser humilhado, escorraçado, pisado, xingado, Senhor, deixa a casa cair. Mas eu quero chegar lá. É o que eu quero, não interessa. É para chegar lá, mas o que eu tenho que fazer? Não é? Mas aí é onde Deus entra nas nossas particularidades. Né? Naamã queria se livrar da lepra, né? Mas ele queria se livrar da lepra com o seu orgulhozinho, né? E Deus disse, você vai lá, e Deus sabe quebrar o orgulho de todos nós, o meu, o seu, ele é especialista, ele sabe, ele conhece teu coração, ele sabe o que está escondido lá dentro, as coisas que eu não vejo, ele sabe o que está lá dentro. E ele vai lá e ele já vai abrindo as portas, irmão. Ele olha lá e fala, está fedendo o negócio aqui. Esse é Deus, irmão. E ele vai abrindo as portas mesmo, ele tem direito. Deus tem direito de abrir as portas. E eu peço, Senhor, abre as portas mesmo, da minha vida. Não é a do irmão, não. É a tua vida que ele tem que abrir. Senhor, o que está estragado aí dentro? O que é esse mau cheiro que está saindo aí? Me ajuda.
E essa água aqui que ele viu, irmão, vai limpando a coisa arada, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai limpando, vai fervendo, e vai saindo galho, vai saindo a podridão, e vai saindo, e de repente parece que ficou bom, aí de repente você vê ainda que tem muita sujeira lá dentro. Das nossas vidas, de nós mesmos, não é? Que Deus ajude a cada um de nós, não é?